Então vamos, né? Começar aí mais uma final do Bom de Bíblia. A gente vai começar com verdadeiro ou falso. Então, nesse caso, você só vai responder nesse link se a pergunta é verdadeiro ou falso. Você pode colocar só o V ou só o F também. Não precisa escrever a palavra completa. Aqui você vai ter 30 segundos para poder... Não, desculpa, 1 minuto. Você vai ter 1 minuto para poder responder essa pergunta. Eu vou ler a frase 2 vezes, e aí você vai ter 1 minuto para você responder. A frase vai aparecer aqui na minha tela, por isso que eu falei para você deixar a minha tela marcada para vocês poderem ver, tá bom? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Deixa eu mudar. Primeira afirmação, né? Na verdade. Vamos ver aqui. Vocês estão conseguindo ler aí? Sim? Ó, a primeira afirmação é a seguinte. Deus pediu que o profeta Oséias colocasse o nome de Jezreel em seu filho, porque Deus castigaria a casa de Jeú e faria cessar o reino da casa de Israel. Repetindo, Deus pediu que o profeta Oséias colocasse o nome de Jezreel em seu filho, porque Deus castigaria a casa de Jeú e faria cessar o reino da casa de Israel. Agora você pode responder. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Você tem 1 minuto. Certo, o tempo foi esgotado. Deixa eu só verificar aqui. Irmão Gilson, eu acho que você não respondeu. Você respondeu? Ah, chegou. Beleza, chegou aqui. Então, está certo. Então, agora vamos para a segunda afirmação para vocês responderem. Enquanto Pedro sugeriu que fizesse 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias, veio uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Repetindo, enquanto Pedro sugeriu que fizesse 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias, veio uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Pode responder 1 minuto. Certo? Responderam já. Vamos para a afirmação de número 3. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela adoeceu e veio a morrer. Ao ouvirem que Pedro estava na cidade, enviaram 2 homens para pedirem que Pedro fosse até eles. Repetindo, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, ou Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela adoeceu e veio a morrer. Ao ouvirem que Pedro estava na cidade, enviaram 2 homens para pedirem que Pedro fosse até eles. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Pode responder. Certo, todos já responderam. Tinha passado só 30 segundos, mas como todos já responderam, não vamos esperar o 1 minuto, né? Então, vamos para a afirmação de número 4. As seguintes histórias estão em Mateus, Marcos e Lucas, mas não estão em João. A tentação de Jesus, Jesus acalma a tempestade, a cura da sogra de Pedro, a ressurreição da filha de Jairo e Jesus abençoa as crianças. Repetindo, as seguintes histórias estão em Mateus, Marcos e Lucas, mas não estão em João. A tentação de Jesus, Jesus acalma a tempestade, a cura da sogra de Pedro, a ressurreição da filha de Jairo e Jesus abençoa as crianças. Ou seja, se uma dessas respostas, se uma dessas histórias está em João, é falso. Então, podem responder. Certo? Vamos para a próxima afirmação, a 5. Os 4 seres viventes que João viu lá em Apocalipse, no meio do trono e à volta do trono, era semelhante a leão, cordeiro, águia, e um deles tinha um rosto como de homem. Repetindo, os 4 seres viventes que o apóstolo João viu lá no Apocalipse, né, no meio do trono e à volta do trono, eram
Um deles era semelhante a leão, o outro semelhante a cordeiro, o outro semelhante a águia, e o outro tinha o rosto como de homem. Pode responder. Certo? Todos responderam. Próxima afirmação, é a 6 agora. O único registro bíblico de um homem dando um beijo em uma mulher foi o de Jacó em Raquel. O único registro bíblico de um homem dando um beijo em uma mulher foi Jacó em Raquel. Pode responder. Se você lembrar de uma outra história, é falso. Se você acha que não tem nenhuma, é verdadeiro. Certo? Tempo encerrado. Próxima frase. Os únicos livros da Bíblia que mencionam Gabriel é Daniel e Lucas, sendo 2 vezes em cada um deles. Ou seja, os únicos livros da Bíblia que mencionam Gabriel são Daniel e Lucas, sendo 2 vezes em cada um deles. Então, você tem que analisar 2 coisas, né? Se tiver outro livro que fala de Gabriel sem ser Daniel e Lucas, é falso. Só que ele também está dizendo que em Daniel fala Gabriel 2 vezes e em Lucas 2 vezes. Então, você tem que analisar isso também. Então, você pode responder. Chegou, certo? Próxima afirmação. Para verificar o altar edificado pelas tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, vocês lembram, né, que depois de Israel ser conquistada, as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés passou o Jordão, né? Lembram disso? Eles fizeram um altar. E aí Israel, eles mandaram uma comissão lá para ver por que eles fizeram esse altar. Aí a afirmação diz que foram enviados para lá, para a terra de Gileade, Josué, Finéias, que era o filho de Eleazar, e 10 príncipes. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Pode responder. 30 segundos. Em 30 segundos, todos já responderam. Então, a gente já vai para a próxima, né? Afirmação número 9. Pedro e João, eles correram juntos para o sepulcro de Jesus, mas João chegou e entrou no sepulcro primeiro. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Pode responder. Certo? Vamos agora para a última frase dessa rodada. Toma cuidado aqui para não apertar no errado. Um sacerdote, ele podia se contaminar por causa de um morto, se fosse sua mãe, pai, filho, filha, irmão e irmã, desde que ela fosse virgem. Já o sumo sacerdote não podia se chegar a cadáver algum, independente do parentesco. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Pode responder. Então, deixa eu tirar essa tela daqui e voltar para a minha imagem. Então, nós terminamos a nossa primeira rodada. Agora, nós vamos para a nossa segunda rodada, que ela é dessa forma. Certo? Na segunda rodada, eu vou dizer uma palavra para vocês, e vocês vão ter que me dizer um verso que tenha esta palavra. E tem que ser exatamente a palavra. Se eu disser, por exemplo, se uma das palavras, por exemplo, for obra, a palavra é obra, a palavra não é obras. Então, ou seja, plural não conta, tem que ser exatamente a palavra que eu vou dizer. Aí, como funciona isso? Se uma outra pessoa disser o mesmo verso que você faz um ponto. Se outra pessoa disser um verso diferente, você faz 2 pontos. Ou seja, se você pensar num verso, mas você souber um segundo verso ou um terceiro com aquela palavra, eu sugiro você escrever aquele que você acha que é menos conhecido, porque você vai ter mais chance de fazer 2 pontos. Então, fica aí a dica. Quando eu disser essa palavra, você vai ter 1 minuto para poder escrever esse verso aí no mesmo local que vocês estão respondendo. E uma coisa que eu não falei sobre o verdadeiro ou falso, a pontuação depende de quantos acertaram a afirmação. Quanto mais pessoas acertarem, menos pontos vale, e quanto menos pessoas acertarem, mais pontos vale. Ou seja, quanto mais difícil a pergunta, a afirmação, mais pontos você vai fazer se você acertar. Então, vamos lá para a primeira palavra. Dessa vez eu não vou usar imagem para vocês lerem, porque não há necessidade. E a primeira palavra é palavra. Escreva um verso em 1 minuto que tenha
a palavra palavra. Então, vamos para a segunda palavra. Deixa eu olhar aqui na minha anotação. Podia ter um jeito de fechar esse grupo. Deixa eu ver se existe essa opção. Não, deixa assim, depois eu resolvo. A segunda palavra é homem. Escreva um verso com a palavra homem, 1 minuto, valendo. Deixa eu ver aqui, teve alguém que... Ah, tá certo. Terceira palavra é fiel. 1 minuto para vocês escreverem. Então, a palavra agora é terra. Um verso que tem a palavra terra. Pode escrever. Apesar que eu não sei ainda, eu vou saber na hora que eu for olhar a gravação, né? For olhar o... Certo, já chegou aqui. Então, vamos para a próxima palavra. A próxima palavra é... paz. Escreva um verso bíblico que tenha a palavra paz. Pode responder. Então, vamos para a próxima palavra. A próxima palavra é... Interessante que eu estou vendo gente escrevendo, mas já chegou todos aqui. Depois eu vou verificar isso. Vai ver que tem um delay. A próxima palavra é verdade. Pode escrever. Certo, tempo esgotado. Agora nós vamos para a sétima palavra. A sétima palavra é coração. Escreva um verso que tenha a palavra coração, valendo. Certo, quem não respondeu ainda pode mandar a palavra não sei e enviar, certo? A oitava palavra agora é luz. Escreva um verso com a palavra luz, valendo. Então, vamos para a nona palavra. Faltam só 2 agora com essa. A nona palavra é a palavra, para deixar vocês mais tranquilos, né? Tem vários versos com essa palavra. A palavra é fé. Pode responder. E vamos para a última palavra dessa rodada. E a palavra é glória. Escreva um verso com a palavra glória. Vamos lá. A terceira rodada agora é uma rodada muito estratégica. Vai exigir de vocês, não só vocês saberem a resposta, mas vai exigir de vocês que vocês usem de estratégia. Como que essa rodada funciona? Eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão decidir se vocês vão responder ela sem opções, se você vai usar 4 opções, se você vai usar 3 opções ou você vai usar 2 opções. O que que isso significa? Se você responder a pergunta sem opção, você vai fazer 4 pontos. Se você pedir 4 opções, você vai fazer 3 pontos, se você acertar, né, claro. Se você pedir com 2 opções e acertar, você vai fazer 1 ponto. Então, qual é a sugestão que eu faço para você? Só responda sem opção se você tiver certeza absoluta da resposta. Por quê? Se você tentar acertar essa pergunta para tentar fazer 4 pontos e errar, você vai fazer 0. E uma pessoa que pedir, por exemplo, 3 opções e acertar, vai fazer 2. Então, ou seja, usem de bastante estratégia nessa questão.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a pergunta para vocês e eu vou dar 30 segundos para você pensar se você vai usar opções ou não, certo? Então, eu vou ler a pergunta, eu vou dar 30 segundos para você pensar. Passou os 30 segundos, eu vou me dirigir a você e vou perguntar quantas opções você quer ou se você quer sem opção. Para que não vire aqui um falatório geral com todo mundo querendo falar, eu vou fazer por partes. Primeiro eu vou perguntar assim, ó, quem quer sem opção faz assim, um ok. Aí depois eu vou falar assim, quem quer 4 opções, um ok. Quem quer 3 opções, um ok. Eu vou fazer essa ordem. Eu sugiro da seguinte forma, se você tiver certeza absoluta, não peça opção. Se você tem quase certeza, você já viu aquelas perguntas que você não lembra, mas se você vê as respostas, você consegue acertar? Às vezes acontece isso, né? A gente sabe a resposta, mas não lembra, mas se vê, a gente se lembra. Então, aí você pede 4 opções. Agora, se você não tem ideia nenhuma da resposta, nunca ouviu falar disso, é melhor pedir só 2 para fazer pelo menos um ponto, tá certo? Ó, a primeira pergunta, vou colocar aqui para vocês. Certo, a primeira pergunta é o seguinte: além de Jacó, que outra pessoa na Bíblia disse a frase: acaso estou eu no lugar de Deus? Vocês lembram, né, que quando Raquel queria filhos, né, ela chegou em Jacó e falou assim: ó, dá-me filhos, senão eu vou morrer. E aí o Jacó falou, né, acaso eu estou no lugar de Deus? Teve um outro personagem na Bíblia que também disse essa mesma frase. Quem foi? Eu vou dar 30 segundos para vocês decidirem se vocês querem responder sem opção ou quantas opções você quer. Certo? Então, vamos para a próxima pergunta. Agora a gente vai ser um pouquinho mais rapidinho. A próxima pergunta é a seguinte. Deixa eu abrir aqui para vocês. Qual é a única mulher na Bíblia que foi chamada de virtuosa? Qual é a única mulher na Bíblia que foi chamada virtuosa? Eu vou dar 30 segundos para vocês pensarem quantas opções você quer. Não é para responder, tá bom? Eu estou vendo gente olhando no celular, não precisa. Essa é só para você pensar. Pensa aí, eu vou te dar... Aliás, 30 segundos é muito. Vou dar 15 segundos daqui para frente. Certo? Já respondeu? Vamos para a próxima pergunta agora. Aí, assim, eu acho que vocês já entenderam que quando eu dei só essas duas opções, é uma das duas. Se alguém respondeu outra para trás, errou. Tá certo? Pergunta de número 3. Ixi, essa é um pouco complicada. Qual é a única passagem de Jó que é citada no Novo Testamento? Qual a única passagem de Jó citada no Novo Testamento? Eu vou dar 15 segundos para vocês pensarem. Certinho? Pronto. Então vamos para a próxima pergunta. Essa é a pergunta, era a pergunta mais complicada. As próximas vão ser mais simples. Pergunta 4. Qual é a única vez em que o nome de uma pessoa e a palavra santo são colocadas juntos? Nós sabemos que só Deus é santo, né? Deus diz que sede santos como eu sou santo. Mas tem um personagem na Bíblia que lá chama ele de santo. Esse personagem, que personagem é? Vou dar aí 15 segundos para vocês pensarem. Certinho, vamos para a próxima pergunta. Ano que vem eu já estou convencido que essa etapa tem que ser mais rápida, né? Tem que ir sem opção mesmo. Dá menos trabalho, né? A pergunta de número 5. Qual é a única mulher da Bíblia que foi chamada de judia? E aqui eu quero deixar uma coisa clara. Na Bíblia tem várias mulheres judias, mas a pergunta não é quem era judia. A pergunta é quem a Bíblia chama de judia. Então, saiba fazer essa distinção. Ok? Então, vou dar, assim, uns 10 segundinhos para você pensar, se você quer sem opção ou quantas opções você quer. Certo. Próxima pergunta, que é a sexta. Qual é o único personagem bíblico, que é mencionado pelo nome, que é dito que ele estava cheio do espírito de sabedoria?
Qual é o único personagem bíblico mencionado pelo nome que é dito que ele estava cheio do espírito de sabedoria? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Certo, já chegou. Próxima pergunta, é a 7ª dessa rodada. Qual é o único personagem bíblico que é mencionado ele sentindo pena de uma outra pessoa? Isso. Não tem como explicar melhor do que isso. Vou dar 10 segundos para você pensar. Se você já decidiu, você já pode mostrar aí na telinha aí. Certo? Próxima pergunta, que é a de número 8. Qual é o único personagem que a Bíblia diz que teve remorso? Agora foi pena, né? Agora é remorso. Deixa vocês pensarem uns segundinhos para vocês me falar quantas opções vocês querem. Falta só um de vocês. Certo. Obrigado. Vamos para a penúltima pergunta. Agora eu quero ver o Paulo pedir 0 opção agora. Agora eu quero ver. Ao morrer, quem disse? O Senhor verá e o retribuirá. Teve um personagem da Bíblia, quando ele morreu, ele disse isso. O Senhor o verá e o retribuirá. Certo. Agora a última pergunta dessa rodada, graças a Deus. Essa rodada é um pouco mais trabalhosa do que eu imaginava, né? Agora, para mim, a melhor pergunta das 10. Eu gostei muito dessa. Nós sabemos lá que Deus falou que Abraão creu, né? E isso lhe foi imputado por justiça. Só que tem um outro personagem da Bíblia que também é dito que algo que ele fez lhe foi imputado por justiça. Que personagem é esse? Essa próxima rodada que a gente vai começar agora é uma rodada simples. Eu vou dizer um verso e você vai escrever aonde que está esse verso. Você vai escrever o livro, o capítulo e o versículo. Se você acertar os 3, você faz 3 pontos. Se você acertar só o livro ou o capítulo, 2. Se você acertar só o livro, você faz 1 ponto, ok? Então, o primeiro verso, eu já vou falar aqui agora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. O primeiro verso é o seguinte, eu não vou colocar letras, eu só vou falar porque não há dificuldade para isso, né? Eu vou falar o verso, você já pode escrever, tá bom? Não precisa esperar eu terminar, não. Vocês vão ter 30 segundos. Primeiro verso. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Pode escrever. Repetindo, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Certo. Próximo verso. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Repetindo, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pode responder. Faltam 10 segundos, certo. Próximo verso. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais vedes que o dia se aproxima. Pode responder. Próximo verso. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Pode responder. Certo. Próximo verso. Esse é um verso comprido. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Pode responder. Ixi, esse pessoal foi rápido, já respondeu. Próximo verso. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pode responder. Mais um verso. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Onde está escrito esse verso? Falta um chegar. Certo? Mais um verso. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Pode responder. Certo? Mais um verso. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pode responder. Agora, o último verso. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pode responder. Essa última vai funcionar da seguinte forma. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão ter 2 minutos para responder. Esse é um tempo maior, porque são mais respostas. Só que quando eu falar assim, ó, acabou o tempo, vocês vão clicar em enviar do jeito que tiver, ok? Eu vou pedir aí esse compromisso aí com vocês fiquem escrevendo as respostas, porque essa rodada não tem nenhuma pergunta com uma resposta só. Tem pergunta aqui hoje que tem 12 respostas, para você ter ideia. Tem perguntas aqui que tem 10 respostas, tem perguntas que tem 8. Então, ou seja, você já vai escrevendo as que você se lembrar. Aí lá, quando eu falar assim, manda, aí você envia, tá certo? Então, vamos para a primeira pergunta. Essa rodada você vai ter 2 minutos, mas em 2 perguntas dessa rodada eu vou dar 3 minutos, porque é um número muito grande de respostas. Tem um que são 12 respostas e tem outro que são 10 respostas. Então, vamos lá. Primeira pergunta, deixa eu colocar aqui para vocês, no OBS. Ó, a primeira pergunta é essa. Em que 5 situações na Bíblia é dito que Deus se arrependeu? Em que 5 situações na Bíblia é dito que Deus se arrependeu? Pode responder. Certo, chegou. Ó, vocês me obedeceram, gostei. Já chegou todas. 366. Certo, vamos para a próxima pergunta. Só um pouquinho. Tem uma pergunta que eu preciso dar uma observação primeiro. Deixa eu ver se é essa. Só um pouquinho, por favor. Sim, é essa mesmo. Antes de eu mostrar a pergunta para vocês, eu vou dar uma observação. Essa pergunta de agora são 3 perguntas numa só. A primeira pergunta tem 4 respostas, a segunda pergunta tem 2 e a terceira pergunta tem 2. Então, ou seja, são 8 respostas. Então, o que eu preciso? Eu preciso que vocês escrevam as respostas na ordem das perguntas. As primeiras quatro respostas que você escrever tem que ser da primeira pergunta. Depois, as próximas 2 da segunda e as próximas 2 da terceira. Ok? Vou colocar aqui a segunda pergunta, que são 3 em uma. Quais os nomes dos 4 reis do Egito mencionados pelo nome? Essa é a primeira pergunta. Você vai escrever o nome dos 4 reis do Egito mencionados pelo nome. Depois de você escrever esses 4 reis, agora é a segunda pergunta. Quais são os 2 reis que comemoraram seu aniversário? Aí você vai colocar o quinto e o sexto, né? Aí depois vai colocar os 2 que prometeram dar metade do reino para alguém. Essa vai ser a 7ª e a 8ª resposta. Então, são 8 respostas, tá certo? Então, vocês podem responder. Quem não enviou, pode clicar em enviar, por favor. Isso, já chegou. Isso, só para falar, já chegou. Estou gostando, vocês estão obedientes. Agora a pergunta de número 3. Agora eu já vou fazer uma observação sobre essa também. Essa pergunta de agora, a resposta são 8 livros da Bíblia. São 8 livros. Então, você não precisa escrever o nome do livro inteiro. Você pode colocar a sigla se você quiser.
Só que são duas perguntas em uma só. Então, os primeiros 4 livros é a primeira pergunta e os últimos 4 livros são outra pergunta. E eu já vou dar uma dica para vocês. Nenhum desses livros se repetem. Não se refere aos mesmos livros. Vou colocar aqui a pergunta e vocês vão entender. O livro de Salmos, ele tem 2 termos lá. Tem porque a sua misericórdia dura para sempre e a menina dos teus olhos, certo? Só que tem outros livros do Velho Testamento que mencionam esse termo, o primeiro termo e o segundo. Então, o que você vai me responder agora? Os primeiros 4 livros, você vai me dizer quais são os 4 livros que também tem esse termo, porque a sua misericórdia dura para sempre, e depois você vai escrever os outros 4 livros que tem o termo menina dos teus olhos. Então, são 8 respostas. 4 livros que tem porque a sua misericórdia dura para sempre, e 4 livros que tem menina dos teus olhos. Certinho? Pode responder. E não são os mesmos livros. As 8 respostas são diferentes. Pode enviar. Certo? Próxima pergunta. Essa pergunta não precisa de observação, então eu já vou direto para ela. Que 5 personagens da Bíblia diz que eram tementes a Deus. Ele fala a pessoa e fala, essa pessoa era temente a Deus. Pode responder, 2 minutos. Certo? Próxima pergunta. Pergunta de número 5 é uma pergunta parecida com essa. Que 6 personagens bíblicos, em algum momento, eles disseram essa frase, ai de mim. Pode responder. Certo? Quem não enviou ainda pode enviar, que o tempo esgotou, certo? Já chegou. Vamos para a pergunta de número 6. Que 9 personagens na Bíblia foram chamados por Deus de meu servo? Deus chamou ele de meu servo. Pode se responder. Quem não enviou ainda, pode enviar do jeito que está, que esse tempo acabou. Falta chegar um, chegou. Pergunta de número 7. Estamos quase chegando na última. Essa pergunta agora que a gente vai fazer, elas são 2 perguntas em uma só, da mesma forma que a outra. A primeira pergunta são 4 respostas, são 4 mulheres, inclusive, e as outras 6 são 6 mulheres também. Então, em uma das perguntas são 4 mulheres, na outra pergunta são 6 mulheres. Então, são 10 respostas. Então, só salientando que as primeiras 4 mulheres que você escrever tem que ser o da primeira pergunta, para que depois que eu for ver o que vocês escreveram, não dá confusão, né? Então, a pergunta 7 é a seguinte. Diga o nome de 4 mulheres mencionadas pelo nome que foram chamadas de profetisa. Então, essa é a primeira 4 respostas. E depois, as 6 mulheres relatadas na Bíblia, que a Bíblia diz que elas eram estéreis e que tiveram um filho dado por Deus. Pode responder. Falta chegar uma. E ficou para trás. Chegou. A pergunta de número 8 agora. Essa pergunta vocês vão ter 3 minutos. Essa e a próxima, porque são perguntas com mais respostas e mais complicadas também. Pergunta de número 8. Com exceção dos magos vindos lá do Oriente, a Bíblia conta a história de 13 pessoas que tiveram sonhos que foram enviados por Deus. Eu quero que você escreva o nome de 12 pessoas na Bíblia que tiveram um sonho que Deus enviou. Lembrando que sonho, irmãos, não é visão. Visão, a pessoa está acordada. Sonho, a pessoa está dormindo. Então, vocês podem responder 3 minutos. Você não precisa contar a história, tá? Só escrever o nome da pessoa que teve o sonho. 3 minutos passa rápido, né? Eu achei que era um tempo grande. Quando vai ver, já passou. Quem não enviou, pode enviar. O tempo encerrou. Penúltima pergunta. Só tem mais 2. A 9ª pergunta é uma pergunta muito boa.
Eu gosto muito dessa pergunta. É parecida com essa dos sonhos, mas é sobre outro assunto, mas é uma pergunta muito boa. A nona pergunta é a seguinte: com exceção de Moisés, a Bíblia relata 10 casos de ressurreição na Bíblia. Quais são esses casos de ressurreição? Ou você escreve quem ressuscitou, ou você só escreve um pouco da história. Não precisa escrever muito, não. Pode responder. 3 minutos, essa também. Pode enviar, quem não enviou ainda, falta um chegar. Não sei de quem chegou. Então, vamos para a última pergunta. Essa é 2 minutos de novo. E a 10ª pergunta é: quais são os 4 terremotos que é relatados na Bíblia? E aqui eu deixei claro para você desconsiderar Mateus 24 e aquele terremoto do Apocalipse. Não, do 6º selo, né? E aquele de Mateus 24. Desconsidera esses 2. Os outros 4 terremotos relatados na Bíblia, pode responder. Quem não enviou, pode enviar. Faltam 2 pessoas enviarem ainda. Eu não sei nem se o Salmeron, deixa eu ver aqui o Salmeron. Graças a Deus, acabou. Bem, então eu agradeço a participação de todos vocês, né? Participaram desse concurso durante o ano. Eu vou falar aqui para vocês a colocação do 15º até o primeiro colocado, com a pontuação que vocês fizeram na primeira fase, que foram aquelas 8 primeiras etapas, e também aqui o da final. As últimas posições são o pessoal que não compareceu, né, que não participou da final. Em 15º ficou o Flávio, com 60 pontos. Em 14º ficou a Rosiane, com 65. Em 13º ficou a Lídia, com 92. Em 12º ficou o Rogério, com 96. Em 11º ficou o Gilney, com 97. Em 10º ficou o Alvin, com 101 pontos. Em 9º, o Jorge Luiz não participou também, ficou com 109. E agora que são os 8 de vocês que estão aqui na sala, que são os 8 primeiros colocados, né? Acho que seria bom vocês deixarem o microfone ligado, porque a gente pega a reação de vocês, aí vocês podem conversar também. Então, em oitavo lugar, o oitavo lugar é de Goiás. Em oitavo lugar é de Goiás. Comedor de pequi ainda. Ficou com 121 pontos, é a irmã Karine. Parabéns! Parabéns! Valeu! Iniciando, né? Parabéns, Karine! Parabéns! Todo mundo animado, beleza. Em 7º lugar, ficou o irmão Francisco Rubens, lá de São Paulo, com 126 pontos. Parabéns, irmão Rubens. Obrigado. Parabéns, Porra, top 7. Em 6º Parabéns, lugar... animou. Em 6º lugar, ficou com 140 pontos. Com 140 ficou o irmão Salmeron. Parabéns, irmão. Em 6º lugar, o irmão Salmeron. Agora os 5 primeiros já, hein? 5 primeiros. Vixe, Maria. Vai lá. Em ordem alfabética. Epa! Em ordem alfabética, Gilson, Ilka... Gilson, Éder... Não, é isso. Gilson, Éder, Ilka, Marta e Paulo. Em ordem alfabética, né? Essa posição fiquei na ordem alfabética. Na ordem alfabética, Éder. Calma. Eu estou conformado, estou tranquilo. Em 5º lugar... Tá tudo tranquilo, né? Em 5º lugar, com 144 pontos, ficou... Marta Maria. Não, mas cadê eu, ué? Que tristeza. Tomou meu lugar, né? Tirado porque eu não estou em 5º lugar, porque é melhor do que estar em primeiro. Parabéns, Marta. Agora os Obrigada. Marta. Os 4 primeiros colocados, eles realmente destacaram assim, mais que os outros, a título de comparação. O 4º lugar ficou com 196 pontos e o 5º, que foi a Marta, ficou com 144. Então, você deu uma diferença considerável, né? 50 pontos de diferença, mas isso se deve também porque somou a primeira fase com a segunda. Se vocês tivessem chegado na finais todos zerados, não teria dado essa diferença. Pois é, né?
Aí, em quarto lugar agora, com 196. Eu nunca fiquei em quarto lugar, nem em terceiro. Eu já fiquei. Até com Pode repetir de vontade. novo. Em quarto lugar, com 196 pontos, o terceiro ficou com 199, ou seja, quem ficou em quarto ficou atrás do terceiro por 3 pontos apenas. Nossa. Em quarto lugar é um homem. Sou eu. Eu. É o nosso irmão. Não Gilson. briga. Ah, não! Eu não acredito, não, cara, não é possível. Não, Gilson, cara, eu apostei todas as fichas em você, brother. O Gilson era o campeão, uai. Não, mas ano que vem nós vamos torcer pro Gilson. Não, mas tá bom. Aí, já subiu do 10º. Vamos torcer pra você. Então você agora é da torcida organizada nossa. Nós podemos dizer que o que meio que prejudicou o Gilson, vamos dizer assim, se isso é a palavra mais correta, como na final vocês não zeravam a pontuação, então o Gilson na primeira fase estava um pouco distante dos primeiros colocados. Mas se a final tivesse zerado, o Gilson teria ficado entre os 3 primeiros. Né? Então, assim, acabou que foi meio que... Olha aí, ó. Por causa do regulamento, ele ficou em quarto lugar. Então, agora vamos para os 3 primeiros, né? Os 3 primeiros, assim, eu já tô um pouco cansado deles, porque é sempre os mesmos, né? Os 3 primeiros. Você tá cansado, né? Eu não tô cansado, não, viu? Vem não. Não, eu não tô não, tá? Mas eu não tô não. Mais ano que vem. Vamos ver se ano que vem a gente tem novas pessoas aí para ficar nos 3. Eu não estou, não estou cansado. Aí, né? Então vamos lá, né? Em terceiro lugar, com 199 pontos, ele ficou 14 pontos atrás do segundo, ou segunda, né? Porque agora tem a Ilka também, né? Mulher. Em terceiro lugar ficou... Terceiro agora? Terceiro lugar. Eu. Terceiro lugar ficou... Éder. Não, desculpa. Eita, Eu cometi um erro. Falei que eu ia ficar em terceiro. Calma. Eu cometi um erro. Eu queria conversar com o Éder, e aí eu falei isso depois que eu falei que eu ia anunciar. Então, desculpa, foi cara. Espera, Éder, calma. Porque o Éder, quando começou aqui, quando a gente entrou aqui na sala, o Éder falou que ele era o único que ficou em primeiro, segundo e terceiro. Aí eu ia falar que isso se quebrou, que o terceiro lugar é o Paulo. Agora o Paulo também ficou em primeiro, não, segundo, cara, terceiro. que sacanagem. Eu tô comemorando meu terceiro lugar aqui, você tira a minha concentração, hein? Pois sacanagem, cara. Em terceiro lugar, o Paulo. Parabéns, Paulo. Parabéns, Paulo. Aê, Paulo! Do pouco que eu estudei, nada caiu, tá bom demais. Eu não preciso nem estudar para o concurso, não, hein? Precisa não, hein? O Paulo nunca tinha ficado em terceiro, né? O Paulo nunca tinha Nada, ficado agora terceiro, para frente então, eu não vou estudar. Então vamos lá, né? Já Agora vi agora nós temos 2, né? Nós temos agora o Éder e a Ilka. E a Ilka, dos 2. O Éder de Aparecida, né? A Ilka de Manaus. O Éder foi campeão em 2014 e a Ilka nunca foi campeã nenhuma vez. Ela ficou, eu tenho aqui meu registro. Graças a Deus que eu saí a Ilka ficou lugar, né? Isso. A Ilka ficou em terceiro em 2018, 2019, 2020. Ou seja, esse ano ia ser o 4º ano seguinte, mas agora ela rompeu. Ela tirou ela tirou aí a questão do terceiro, e o Éder ele foi campeão em 2014, foi em segundo em 2016 e foi em terceiro em 2017. Então, assim, para o Éder, já havia 3 anos, né, Éder, que eu não ficava entre os 3, né? Então agora você voltou aí ao top 3. Então vamos lá. Quem ficou em primeiro lugar fez 217 pontos e quem ficou em segundo fez 213. Então, ou seja, foi uma diferença bem pequena, uma diferença de só 4 pontos, de 4 pontos, uma diferença mínima, né? Então vamos lá, né? Agora, como tem homem e mulher, né, vai ter que escolher bem o artigo, né? Para não dar, né? Então, para assim, campeão ou campeã. Né? Fala, o primeiro lugar vai para... É isso, ótimo. Fica melhor. Que aí não fica com gênero, né? Fica melhor, desse jeito aí. Então, o primeiro lugar do Cristão Bondville 2021 vai para Ilka de Paula. Ilka.
Isso, Ilka, parabéns! Parabéns, Ilka. Viu? Eu queria falar para a Ilka uma coisa. É das mulheres, viu, esse ano? Esse ano é das mulheres, chega de homem. Isso que eu Aí, ia ó, comentar. Rio Isso que eu ia comentar, quando eu vi que a Ilka foi campeã, eu até comentei com a minha esposa, porque esse concurso tem 11 anos e a Leide foi a única mulher que venceu, em 2013, ou seja, 10 homens venceram, não, 9, né? 9 homens venceram e uma mulher só. Então, você já estava na hora de uma mulher novamente ganhar esse concurso. E a Ilka se parece um pouco com a Leide, porque a Leide também ficou em segundo 2 anos seguidos, ou seja, ela bateu na trave 2 vezes, aí na terceira ela conseguiu ganhar. Então, parabéns aí a Ilka, né, pelo primeiro lugar. Muito obrigada, olha, gente, valeu. Estou super feliz, olha, muito feliz, olha, graças a Deus, não esperava jamais esse lugar, olha, ontem... Eu esperava, Ilka, eu esperava. E uma última coisa. Eu esperava você. Antes de vocês saírem, porque eu não me preparei, né? Então, graças a Deus, olha... Uma última coisa antes de vocês saírem. Uma última Parabéns, coisa antes de vocês saírem. Parabéns. E quero incentivar as mulheres, né, assim, a participarem, né, mais agora, né, assim, né, com mais garra, né, com mais a determinação, né? Né? Uma última coisa antes de vocês saírem, sobre a Ilka que venceu. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso, não dela vencer, claro, mas como essa edição, você levava a pontuação da primeira fase para a final, a Ilka estava 11 pontos atrás do Helder na classificação da primeira fase. Então, ou seja, a Ilka teve que tirar todos esses 11 pontos e ainda fez mais 3, né? Então, realmente, aí foi um grande da Ilka, né? A Ilka estava um pouco preocupada da pontuação da final não zerar, ela até comentou comigo isso, né? Mas aí eu falei para ela que a diferença não era tanto, dava para tirar e realmente ela conseguiu tirar essa diferença, né? Então, agradeço a participação de todos e ano que vem nós estamos aí todos de volta. Parabéns a todos vocês. Todos de volta. Valeu. Muito bom. Valeu. Ano que vem. Torcida organizada, o Gilson. Parabéns, Ilka. Nova campeã. Vamos lá, hein, Rogério? Torcida organizada do Gilson ano que vem. Obrigado, Paulo. Então, tchau. Até a próxima. Obrigado pela participação.